Atos 18. Após estas coisas, partindo Paulo de Atenas, chegou a Corinto, e encontrando um certo judeu por nome Áquila, nascido em Ponto, recém-chegado da Itália com sua esposa Priscila, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, veio até eles. E como ele era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, porque tinham por ocupação fabricar tendas. E ele argumentava na sinagoga todos os shabates, e persuadia os judeus e os gregos. Quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo foi impulsionado no Espírito, e testificou aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas opondo-se e blasfemando, ele, sacudindo as suas vestes, disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa própria cabeça, eu estou limpo. De agora em diante eu irei para os gentios. E ele, partindo dali, entrou em casa de um certo homem chamado Justus, um que adorava a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal governante da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então o Senhor falou a Paulo durante a noite em uma visão: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e nenhum homem lançará a mão de ti para te ferir. Porque tenho muitas pessoas nesta cidade. E ele continuou ali por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram uma insurreição em comum, acordo contra Paulo, e o levaram ao tribunal, dizendo: Este companheiro persuade os homens a adorar a Deus de forma contrária à lei. E quando Paulo estava prestes a abrir a sua boca, Galho disse aos judeus: Se fosse uma questão de lascívia errada ou perversa, ó judeus, por que razão eu deveria suportar convosco? Mas se a questão é de palavras e de nomes e da vossa lei, vede-os vós mesmos, porque eu não quero ser juiz de tais questões. E ele expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos, tomando a Sóstenes, o principal governante da sinagoga, espancaram-no diante do tribunal. Mas Galho não se importava com nenhuma destas coisas. E Paulo, depois disto, tendo permanecido ali ainda um bom tempo, despedindo-se dos irmãos, navegou dali para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a sua cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto, e chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, argumentava com os judeus, e rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não consentiu. Antes se despediu deles, dizendo: Preciso de qualquer maneira celebrar a festa vindoura em Jerusalém. Mas outra vez voltarei a vós, querendo Deus. E ele navegou desde Éfeso. E tendo desembarcado em Cesareia, subiu e, saudando a igreja, desceu para a Antioquia. E passando ali algum tempo, ele partiu, passando em ordem por toda a província da Galácia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. E veio a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este homem era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E ouvindo-o Áquila e Priscila, o tomaram consigo e expuseram-lhe mais perfeitamente o caminho de Deus. E querendo passar a Acaia, os irmãos escreveram exortando aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, ajudou muito aos que haviam crido pela graça. Porque ele poderosamente convencia aos judeus publicamente, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. 1 Tessalonicenses 1. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja de Tessalonicenses, que está em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos, lembrando-nos. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que tipo de homens fomos entre vós, por vossa causa. E vós fostes feitos nossos seguidores e do Senhor, recebendo a palavra em muita aflição, com a alegria do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os que creem na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. De tal maneira que já não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós que tipo de entrada tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. 1 Tessalonicenses 2. Porque vós mesmos, irmãos, sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, mesmo depois de termos antes sofrido e sido envergonhados, como sabeis, em Filipos, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com malícia, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Não como para agradar aos homens, mas a Deus, quem prova os nossos corações. Porque nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem ainda de outros, quando podíamos ser-vos pesados, como os apóstolos de Cristo. Mas fomos brandos entre vós, como a ama que cuida de seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não o Evangelho de Deus apenas, mas ainda as nossas próprias almas, porque éreis muito queridos a nós. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e dor, porque trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos portamos para convosco os que crestes. Assim como sabeis de que modo exortamos, consolamos e cobramos a cada um de vós, como o Pai faz a seus filhos, para que vós andasseis dignamente diante de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos graças a Deus sem cessar, porque, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não a palavra de homens, mas segundo é, na verdade, a palavra de Deus, a qual também opera de forma eficaz em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos seguidores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também sofrestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas. E nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim.
Nós, porém, irmãos, separados da vossa presença por pouco tempo, não do coração, apressamo-nos o máximo possível para vermos vossas faces com grande desejo. Por isso, bem quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, uma e outra vez, mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança ou alegria ou coroa de glória? Por acaso não sois vós, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e alegria. 1 Tessalonicenses 3. Pelo que, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos consolidar e vos consolar acerca da vossa fé, para que nenhum homem se comova por estas aflições, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, porque verdadeiramente, estando ainda convosco, vos dizíamos antes que havíamos de sofrer tribulação, como sucedeu, e vós o sabeis. Por esta causa, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser em vão. Mas agora, vindo Timóteo de vós, para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também de ver-vos. Portanto, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e angústia pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando insistentemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e aperfeiçoemos o que falta à vossa fé. Ora, o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo dirige o nosso caminho até vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos os homens, como também nós o fazemos para convosco. Ao final, ele pode estabelecer os vossos corações para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus, nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 4. Além disso, vos rogamos, irmãos, e vos exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir mais e mais, porque vós sabeis os que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus, que nenhum homem oprima ou engane a seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Mas, quanto ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, isto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Mas vos suplicamos, irmãos, que continueis a progredir mais e mais, e que procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e para que não tenhais falta de nada. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele.
Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 5. Mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida. E não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E suplicamos a vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima em amor por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Nós vos exortamos, irmãos, que admoesteis aqueles que são desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos os homens. Vede que ninguém dê mal por mal a nenhum homem, mas segui o que é bom, tanto uns para com os outros como para com todos os homens. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai todas as coisas, retende o que é bom. Abstém-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com um beijo santo. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. 2 Tessalonicenses 1. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça a vós e paz graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, como é adequado, porque a vossa fé cresce excessivamente e a caridade de cada um de vós aumenta de um para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Isto é o sinal manifesto do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis. Visto que é algo justo diante de Deus recompensar tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com os seus anjos poderosos, em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus
e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado naquele dia em todos os que creem. Porque o nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também oramos sempre por vós, para que o nosso Deus vos considere dignos dessa vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 2. Ora, suplicamo-vos, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, de que vos dizia essas coisas? E agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora resiste até que o do caminho seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. E por isso Deus lhes enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus desde o princípio vos escolheu para a salvação, através da santificação do Espírito e convicção da verdade, para o que vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por nossa carta. E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo e Deus e nosso Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e estabelece-te em toda boa palavra e obra. 2 Tessalonicenses 3. E finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens irracionais e maus, porque nem todos os homens possuem a fé. Mas o Senhor é fiel, e vos confirmará e vos guardará do maligno. E confiamos, quanto a vós, no Senhor, que não só fazeis, como fareis as coisas que vos mandamos. E o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciente espera por Cristo. Nós vos mandamos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desornadamente e não segundo a tradição que ele recebeu de nós. Porque vós mesmos sabeis como convém seguir-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem comemos o pão de homem algum de graça, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos seguirdes.
Porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Porquanto ouvimos que há alguns entre vós, que andam desordenadamente não trabalhando, mas são intrometidos. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Mas vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se algum homem não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai tal homem, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o considere como inimigo, mas admoestai-o como um irmão. Ora, o próprio Senhor da paz vos conceda a paz sempre, por todos os meios. O Senhor seja com todos vós. Saudação de Paulo, com minha própria mão, que é o sinal. Em todas as cartas assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Atos 19. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, encontrando alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. E ele disse-lhes: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Então Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo em torno de 12 homens. E ele, entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo-os acerca das coisas do reino de Deus. Mas quando alguns se endureceram e descreram, falando mal do caminho, diante da multidão, ele retirou-se deles e separou os discípulos, disputando diariamente na escola de certo tirano. E isto continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo, de modo que até os seus lenços e aventais se levavam aos enfermos, e as enfermidades se retiravam deles. E os espíritos malignos saíam deles. Então, alguns judeus andarilhos exorcistas tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, um judeu e principal dos sacerdotes, os que faziam isto. E o espírito maligno respondeu e disse: Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o homem que tinha o espírito maligno, saltando sobre eles, dominando-os, prevaleceu contra eles, de tal maneira que fugiram nus e feridos daquela casa. E isto foi conhecido por todos os judeus e gregos, que também habitavam em Éfeso. E temor caiu sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era magnificado. E muitos dos que criam vieram confessando e expondo os seus atos. Também muitos do que usavam artes curiosas juntaram os seus livros e os trouxeram e os queimaram diante de todos os homens, e feita a conta do seu preço, chegaram a 50.000 peças de prata. Assim, poderosamente, a palavra de Deus crescia e prevalecia. Após a conclusão destas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ele permaneceu por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno tumulto acerca do caminho, porque um certo ourives, chamado Demétrio, que fazia nichos de prata de Diana, proporcionava um lucro muito grande aos artesãos.
aos quais, havendo-os ajuntado com os artesãos de ocupações semelhantes, disse: Homens, vós sabeis que deste ofício temos a nossa riqueza. Além disso, vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e afastado muitas pessoas, dizendo que não são deuses aqueles feitos por mãos. Assim, não somente o nosso ofício está sendo colocado em perigo de descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana deveria ser desprezado e seja destruído e a magnificência daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo estas palavras, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E toda a cidade encheu-se de confusão, e capturando Gaio e Aristarco, homens da Macedônia e companheiros de Paulo na viagem, eles correram unânimes para o teatro. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. E alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, enviaram a rogar-lhe que ele não arriscasse a entrar no teatro. Portanto, uns gritavam uma coisa, outros outra, porque a assembleia estava confusa e a maior parte deles não sabia a razão de estarem reunidos. Então eles tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para adiante. E Alexandre, acenando com a mão, queria fazer a sua defesa ao povo. Mas, quando eles souberam que ele era judeu, todos em uma só voz gritaram durante umas 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado as pessoas, disse: Homens de Éfeso, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é adoradora da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Vendo que essas coisas não podem ser contraditadas, convém que vos aquietais e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são ladrões de igrejas, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artesãos que estão com ele têm alguma coisa contra algum homem, o tribunal está aberto. E há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se investigam alguma outra coisa a respeito de outro assunto, este deverá ser determinado em uma legítima assembleia, porque corremos perigo de sermos questionados por causa do alvoroço de hoje, não havendo causa alguma com que possamos justificar esta multidão. E tendo dito isto, ele despediu a assembleia. Primeira Coríntios 1. Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão, à igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso. Graça seja convosco e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Pois em todas as coisas fostes enriquecidos por ele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja divisões entre vós. Antes, sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente, em um mesmo julgamento. Pois me tem sido declarado a respeito de vós, irmãos meus, pelo que são da casa de Cloé,
que há contendas entre vós. Agora digo isso a cada um de vós que diz: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Eu agradeço a Deus, pois não batizei nenhum de vós, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que em meu nome e que em meu próprio nome fostes batizado. E eu batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se eu batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus requerem um sinal, e os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus, e para os gregos loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que nada são, para aniquilar a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém.